quem sabe em alguém, quem sabe na etapa, mas por muitas vezes está dentro de nós, porque tem situações que nós não percebemos. E eu li esses dias aqui na live a história de Agar, e é uma história muito profunda, porque naquele momento aquela mulher foi expulsa da casa que ela estava, né? Abraão e Sara, porque por muitas vezes o ser humano é assim, não falo de todos, né? Então assim, existem pessoas que chegam pra você e colocam um ponto final na sua vida e dizem, não, você vai viver essa vida, é a vida que Deus sonhou pra você. É a vida que você vai ter que abrir mão disso, você vai ter que fazer isso. E tem pessoas que realmente formulam situações que a gente tem que viver. Então naquele momento o próprio servo de Deus, Abraão, ele entrou em um erro muito, né, grave. E Sara, porque a partir do momento que eles usaram aquela escrava para ter aquele filho, e foi um filho que foi feito, né, longe da promessa, porque a promessa realmente que Deus iria fazer era dar o próprio filho a ele, o próprio filho a Sara. E eles naquelas condições humanas, nas fraquezas, nas limitações, porque tantas vezes Deus ele fala uma coisa pra gente, a gente faz outra completamente diferente. E assim Sara fez, já agoniada, se sentindo desprezada, se sentindo velha, achando que não ia mais dar filho. Naquela época tinha o costume da escrava ser usada para poder dar aquela criança, e aquela criança ficava como se fosse da própria esposa, mas não era o que Deus queria, porque Deus tinha se revelado a ela que depois de um ano ela iria dar à luz a uma criança, a criança ia nascer, ia ser herdeira. E tantas vezes nós desconfiamos daquilo que Deus fala, e a gente acaba que tendo sofrimentos, a gente acaba que entrando em guerras que não é pra gente viver. Então, é tão importante essa palavra porque nos ajuda realmente a escolher. A importância de escolher certo. E aí a palavra do Senhor fala que aquela mulher ficou tão triste. Aquela mulher recebeu um pouco de água, recebeu um pão, recebeu a última alimentação do dia. E ali a palavra do Senhor fala que ela chegou naquele deserto com a criança. E ela se afastou daquela criança porque ali era o ponto final, né? E tantas vezes, quando nós chegamos no ponto final, Deus ele sempre se revela. Ele chega na hora e ele mostra que nem tudo está perdido. Que nem tudo é do jeito que a gente planejou, é do jeito que a gente imaginava. Que Deus sempre tem um jeito de mudar as situações. E ali a palavra do Senhor fala que aquela mulher, aquela criança começou a chorar. Agar estava muito agoniada. Aquela água tinha acabado. A comida também que ela tinha já tinha acabado. Mas existia uma fonte que estava a alguns metros de distância dela. Eu não tinha visto. Tantas vezes o Senhor já providencia tudo para nós e nós não conseguimos ver, porque nós centralizamos nos problemas. E o Senhor quer te convidar nesta noite a não se focalizar no problema, a não se focalizar na limitação, a não se focalizar na luta, a não se focalizar nos gigantes, a não se focalizar nas dores. E é algo muito profundo, porque é uma palavra eu não costumo planejar muito. Eu leio a palavra e tudo, mas hoje eu não fiz nenhum planejamento para trazer palavra, porque por muitas vezes quem me dá é o Senhor na hora. E aí essa palavra Deus me dá para vocês, porque eu já começo a entender que por muitas vezes o problema está dentro de nós. Porque somos nós que criamos as limitações, porque somos nós que vemos da maneira errada, porque somos nós que adiamos. Então que nesta noite, que você venha reconhecer, por tantas vezes que você retardou a promessa, por tantas vezes que você quis dar um jeito, por tantas vezes que você esperou da maneira errada, lamentando, murmurando, rejeitando aquela etapa, e que você realmente possa adquirir essa sabedoria para você conduzir a sua vida da melhor maneira. E nós conduzimos a nossa vida com muita responsabilidade. Porque a vida que Deus entrega para você, ninguém vai poder viver por você. Então, eu sempre costumo falar porque eu acho que é algo muito forte. É algo muito prático. Porque o Senhor fala que a nossa bênção está na ponta da língua. A gente pode escolher o caminho da vida ou o caminho da morte, né? E tantas vezes nós, às vezes, ficamos em cima do muro. E este tempo que nós passamos em cima do muro retarda a promessa.
E o bom é porque até quando nós vamos andando lentamente, um pouco perdido pela situação, quem sabe pelas lutas que a gente passa, pelas etapas, a gente tem hora que fica assim um pouco perdido, querendo entender, né? Mas o mais interessante é que Deus ele tem muita paciência. Deus ele entende que você como um ser humano, você tem suas fraquezas, tem suas limitações, tem os seus momentos, mas tantas vezes ele fica perto de você e você não consegue nem enxergar, esperando. Quem sabe você confessar que não está se sentindo tão bem, quem sabe você reconhecer que você precisa dele. E é algo muito forte porque a palavra do Senhor fala, sempre quando alguém pecava, a gente vive um mundo que realmente julga muito as pessoas e tudo, até mesmo a maneira como muitos levam a palavra do evangelho, é uma maneira que bate muito de frente, né? E Deus ele me deu essa maneira de anunciar a palavra porque eu falo mais do amor mesmo. E algumas pessoas até falam e tudo, porque tem que ter correção e tudo, mas a correção primeiro tem que vir com o amor. O cajado sem o amor ele vai ferir, vai ser um simples cajado que não vai dar nenhum retorno. Mas o amor ele tem a capacidade de quebrar essas barreiras. Né? Então assim, às vezes a gente bate muito de frente e às vezes não é o que Deus quer. E aí a gente precisa aprender com o Senhor. A gente precisa aprender com esse Deus que desde o início da criação ele lida como ser humano com uma forma de nos ensinar realmente a lidar com outras pessoas.